Coletiva de Felipe Luiz, também tem Gerson dando entrevista antes de começar o jogo de ontem, Júnior falando de uma expressão de Felipe nos últimos 10 minutos de jogo. Empresários de Matheus Gonçalves dão ultimato no Flamengo. E, para colocar cerejinha no bolo, na madrugada de hoje ainda teve tentativa de assalto no Rio com jogadores do Flamengo. Poxa vida, que fase! Fala galera, rubro-negra, estamos chegando com mais um vídeo aqui no canal Camisa 10 da Nação. O seu, o meu, o nosso canal de notícias e informações do Flamengo, esse Flamengo que a gente tanto ama. Mas antes de começarmos com as notícias, gostaríamos de pedir a você que acompanha o nosso canal e ainda não é inscrito, para se inscrever aqui embaixo no botão inscreva-se, ativar o sininho da notificação, porque assim, sempre que postarmos um vídeo novo, você será notificado e, claro, deixar também o seu like e o seu comentário, porque isso ajuda demais o nosso trabalho e é muito importante para nós. E como sempre falamos, galera, é rapidinho, papum. E deu. Assim é. Bom, bora começar então com as notícias. Todo mundo puto hoje, não tá? Eu tô. Você também, tenho certeza, né? Antes de começar a partida entre o Central Córdoba e o Flamengo, o Gerson deu uma entrevista pra Conmebol. E lá ele foi questionado, perguntado sobre o trabalho de Felipe Luiz e também da amizade dele com o treinador. Ele disse o seguinte, que amizade é amizade fora do campo. Trabalho é trabalho. Pô, tem coisas que parece que ela cai na mão da gente, né? Eu contesto isso. Nos últimos jogos, tem sido mais por amizade o Gerson tá dentro de campo do que propriamente trabalho. Afinal de contas, é um joguinho pior que o outro. Gerson, esclarece o direito que eu não gostei não, cara. Não? Realmente o Gerson tá jogando um futebolzinho daqueles, hein? Cê é louco. Bom, galera, seguindo com as notícias, ontem o Flamengo ficou só no empate em 1-1 com o Central Córdoba. O Mengão saiu na frente com o Arrascaeta, mas na segunda etapa, Gaston Veron buscou o empate para o time argentino. Na coletiva após o jogo, Felipe Luiz falou sobre a oscilação do time que deixou a vitória escapar das mãos. Ele disse o seguinte, os erros técnicos nos levaram a perder a bola e temos que correr atrás dela. E na verdade, nós temos um time que está feito para ter a bola. Hoje perdemos muita. Como eu repito, tivemos muitos erros técnicos. Fisicamente não estávamos com o nosso... 3 pontinhos. Não sei, não conseguimos simplesmente tirar o tempo do adversário. Eles conseguiram fazer as dinâmicas de ataque. Tem 2 pontas muito rápidos. Nos empurraram para trás com lançamentos em profundidade e cruzamentos. O Felipe também citou, galera, a falta de confiança como um dos motivos para o momento de oscilação do Flamengo. Ele citou o bom jogo que nós fizemos contra o Corinthians e depois a dura derrota que tivemos diante do Cruzeiro. E mencionou que os jogadores, sim, sentem o baque. Felipe ainda afirmou que em algum momento isso iria acontecer e que, infelizmente, está sendo agora. Perguntaram ao Felipe, amigos, sobre a substituição de Pedro e ele disse o seguinte, o Pedro não vinha fazendo um bom jogo, nem fisicamente, nem tecnicamente. Como toda a equipe, tecnicamente, ele estava abaixo e fisicamente eu sentia que ele não estava com força necessária para poder pressionar, atacar os espaços, porque eles estavam com a linha alta e decidi pelo Juninho no intervalo. O Pedro tem que entender que ele vem de 7 meses parado e nessa sequência ele vai sentir um pouco. Também questionaram o Felipe sobre a não utilização de Matheus Gonçalves. E ele disse, foi uma escolha, né? Eu já falei várias vezes, eu não joguei com o ponta aberto e a minha troca foi pelo Luiz Araújo. Eu optei pelo Luiz por dentro e abri o corredor para o Wesley e depois para o Varela. No meu modo de ver, nesse jogo, o Bruno estava na esquerda, o Arrasca na frente. Mas eu não senti o momento de colocar o Matheus, nem o Michael e nem outros jogadores que ficaram sem entrar.
porque para mim o campo estava pedindo isso e eu tomei essa decisão dependendo da minha visão no campo. Por fim, também perguntaram ao Felipe se a classificação o preocupa. E ele disse, claro que me preocupa. Nós estamos nessa situação porque nós mesmos nos colocamos nela. E só depende da gente para poder sair. Então o que está ao nosso alcance é ganhar os 2 jogos em casa, fazer o maior número de saldo possível, porque podemos depender de uma combinação de resultados. A realidade é que não está sendo da forma como a gente esperava. Acho que ninguém esperava que o Flamengo fosse dessa forma na Libertadores, né? Não, e também tem uma coisa, quando ele fala da ofensividade do nosso adversário, galera, a gente não pode esquecer que era o todo-poderoso Central Córdoba, que já está fora da briga de título do Campeonato Argentino e tomou uma sarrafada de 3-1 na sexta-feira. Por partes, não dá para somente crucificar o péssimo futebol apresentado por Pedro ontem, que estava errando passe de 2 metros. Beleza. Mas dá sim para contestar algumas coisas que andaram acontecendo. Exemplo, Luiz Roberto, últimos 10 minutos de jogo. Olha aí a expressão do Felipe. Para quem observou isso, ele estava à margem do campo, acho que viajando. Sério, lunático. Não entendia o que estava acontecendo. Aí o Júnior foi e completou. Essa é a expressão que ainda não tínhamos visto. Já traz um pouco do que aconteceu contra o Cruzeiro, aonde o Flamengo foi dominado. E dentro do próprio jogo, nem com substituições e muito menos com modelos táticos, o Flamengo conseguiu reverter a situação. Galera, a situação é mais ou menos a seguinte: a gente vai tomar nó tático de outros treinadores com o Felipe no comando. Óbvio, ele está começando agora. O que não pode é, dentro de campo, ter um futebol tão insonso como foi esse que o Flamengo apresentou ontem. Não se tinha vontade dos jogadores. Ao término do primeiro tempo, a única coisa que a gente conseguia recordar do que aconteceu era dos bicões que a zaga dava para o meio-campo, que normalmente a segunda bola era ganha pelo Central Córdoba. Foi uma atuação a se esquecer, sem dúvida nenhuma, realmente, concorda? Pegar a borrachinha e apagar da história, galera. E para finalizar também esse tema, tem o Matheus Gonçalves. Ele não foi novamente escalado e isso está trazendo uma certa gastura nos empresários do jogador. Que essa baixa minutagem não deixa o cara se desenvolver. Fato. O não ter colocado o Michael, eu concordo plenamente. Ele não vem jogando nada. E a gente já fala sobre isso há muito tempo. Agora, Matheus Gonçalves poderia sim ser experimentado. Ele tem a visão dele à margem do campo, a gente concorda. Mas, se não incentivar ou não der oportunidade, nunca o jogador vai acontecer. Enquanto uns dentro de campo não jogam nada e não saem por nada também, outros que às vezes pedem passagem são simplesmente ignorados. E com essas, os empresários do jogador já vão atrás de clubes que têm interesse no passe do jogador para tentar tirar ele do Flamengo e colocar aonde queiram que ele jogue. A real é essa, galera. Não vou colocar panos quentes e nada não. A verdade do que está acontecendo é essa. O jogador está de saco cheio porque não tem oportunidade. Os empresários, vendo o jogador se desvalorizar, tem que pôr para rodar. É fato. Bom, galera, seguindo com as notícias, nós colocamos para vocês a informação na comunidade aqui do canal, mas bora lá. O Flamengo informou na manhã dessa quinta-feira que alguns jogadores sofreram uma tentativa de assalto no Rio de Janeiro. Entre os alvos estava o carro do goleiro Agustin Rossi. A nota do Flamengo diz o seguinte, galera: ao desembarcarem no Rio de Janeiro, por volta das 5h30 da manhã, retornando para suas casas após a partida na Argentina pela Conmebol Libertadores, alguns automóveis de jogadores do Flamengo sofreram uma tentativa de assalto na linha amarela, na altura de Bom Sucesso. O carro onde estava o goleiro Agustin Rossi, que é blindado, chegou a ser alvejado com 4 tiros. Apesar da grave ocorrência, a tentativa não se concretizou e nenhum dos atletas ou integrantes dos veículos se feriu.
Todos os jogadores envolvidos já se encontram em suas residências. Mais informações sobre o ocorrido serão atualizadas ao longo do dia. Que coisa, né, galera? Graças a Deus aí que ninguém se feriu, tá tudo bem, todo mundo já na sua casa, né? Só faltava mais essa, né? Há mais de 20 anos atrás, Renato Russo cantava "Que país é esse?". Que país é esse? Verdade. É tão atual. Bom, a programação do Flamengo, galera, prevê reapresentação do elenco na tarde de hoje, por volta das 16h30, para iniciar aí a preparação para o próximo compromisso, né, que será sábado. É o momento de virar a página, esquecer o que passou, corrigir os erros, os tantos erros, né, que o Flamengo vem cometendo e bola pra frente, né? Fazer o quê? Não tem outra alternativa e virar a página tá virando uma constante, né, galera? Haja página para ser virada. Vai, bora lá. Bom, galera, e essas eram as notícias que tínhamos para vocês agora pela manhã. Lembrando, você que é novo no canal e ainda não é inscrito, dá uma forcinha pra gente, botão aqui embaixo, já se inscreve, deixa o seu like, o seu comentário, compartilhem pra geral, porque vocês sabem... Juntos somos mais fortes. Muito mais fortes, amigos. Pessoal, fiquem bem, um excelente dia a todos vocês, um grande abraço e até o próximo vídeo. Amigos e amigas. Tchau, tchau.